Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Quantas pessoas têm me perguntado, pastor, como tem sido interessante falar sobre avivamento, sobre encher-se do Espírito Santo, mas buscar com zelo os melhores dons às vezes se torna complicado, porque quais são os dons importantes para mim? Primeiramente, nós temos que entender que os melhores dons são para a edificação da igreja. Edificar a igreja. Há dons que nos edificam, mas o mais importante, nós termos uma visão comunitária. E para mim, todo cristão deveria ter o dom de fé, para nós não duvidarmos de Deus para nada e crermos no impossível constantemente. O dom de fé é um dom que faz falta no meio da igreja. Buscai com zelo os melhores dons, ore pelo dom de fé. E o outro dom que eu acho muito fundamental é o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espírito é fundamental nesses dias, porque vivemos em dias em que há muitos falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. O espírito do anticristo está atuando no mundo e muitas pessoas estão sendo enganadas com pastores coaches, com pastores psicólogos, com pastores tantas coisas. O problema não é ser psicólogo, o problema não é ser coach. O problema é não pregar a Bíblia, é passar horas falando de inúmeras coisas e não citar a Bíblia, não citar Jesus, não citar o poder de Deus através da palavra, o sacrifício de Jesus na cruz, mas citar somente conceitos humanos e não bíblicos. Por isso, discernir os espíritos é fundamental. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,15, o homem espiritual discerne todas as coisas. No mundo de enganos, Deus concede uma arma invisível, que é o dom de discernir espíritos. É uma arma invisível que você consegue olhar e discernir o espírito que está por trás daquela pessoa. Não é sobre julgar pessoas, não é sobre aquele seriado Lie to Me, Minta para mim, e você olhar para todo mundo já com um olhar crítico e julgar o que aquela pessoa está fazendo. Não é isso. Lembre-se que todo dom, principalmente o de profecia, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, nós temos que discernir e que ser criteriosos com aqueles que praticam dons para não sermos enganados. Então, não é julgar pessoas, mas identificar origens espirituais por trás de palavras, ações e atmosferas. E aí você agir com sabedoria. Então, é proteger a sua vida de falsos enganos, falsos mestres, proteger a igreja, proteger a tua família, proteger a comunidade. Discernimento sem amor é farisaísmo. Amor sem discernimento é ingenuidade mortal. Certa vez falou Francis Schaeffer. Então, nós temos que entender que todos nós precisamos, para a nossa célula, para a nossa igreja, líderes com rebanho, intercessores que combatem oração, todo crente em tempo de engano global precisa de discernimento. Sem discernimento, a verdade é engolida pela mentira. Em 1 Reis 22, um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas aconteceu ali e enganou a muitos. Em 1 João 4,1 fala que não creais em todo espírito, provai se os espíritos vêm de Deus. Provai as atitudes, provai os dons, provai aquele que diz que é profeta, provai aquele que diz que tem revelação, provai os espíritos. 1 Coríntios 12:10, há outro o discernimento de espíritos, ou seja, para discernir e ser maduro. O Espírito Santo é o melhor detector de heresias. O Espírito Santo é o melhor detector de heresias. Então, o dom do Espírito para discernir espíritos que não são de Deus é fundamental para nós amadurecermos na fé. Spurgeon, certa vez, ele falou, discernimento não é criticar, mas salvar da contaminação. Por isso nós temos que nos mergulhar na palavra, sabe? Buscar sensibilidade espiritual, buscar maturidade espiritual para saber aplicar os dons e testá-los na comunidade. Não adianta você ter e não colocar em prática. E outra coisa, sempre observe os frutos das pessoas que dizem que têm dons, porque muitas têm frutos do inferno, porque os discípulos do Senhor são manifestos pelo fruto, e o fruto é de amor, e não de ira, e não de raiva, e não de manipulação, e não de extorquir dinheiro ou qualquer outra coisa, porque os dons são gratuitos. Então aquilo que é dado gratuitamente por Deus a nós tem que ser entregue gratuitamente. Se alguém cobra para manifestar dons, isso é do inferno, isso é heresia, não aceite isso. Não confunda
com suspeita carnal. Ah, eu tô achando que aquele cara é falso. Não, sabe? Você tem que ter discernimento para ver que há um espírito de engano por trás. E aí você não vai cair na falácia desses falsos profetas. Que hoje você possa ter discernimento, porque o discernimento é um dom urgente para os dias de hoje. Que Deus te dê graça e sabedoria e busque com zelo os melhores dons, em nome do Senhor Jesus.